Gente, vamos lá, vamos começar a estudar sobre física. O que que é física? Física é o quê? Uma ciência. Se ela é uma ciência, ela tem que estudar algo. O que é que ela estuda? Estuda a natureza, seus fenômenos, né? E o que que ela procura descobrir? Ela procura descobrir como é feito o universo e como os seus componentes se combinam, se transformam e se movimentam, né? Está relacionado o quê? Como que é, de que é feito o universo, tá vendo? O que que ele quer dizer com isso? Quais matérias que compõem o universo, tá? Como que é a estrutura, vamos supor, de uma estrela, de um planeta? Como que seus componentes se combinam? Pode-se dizer aqui, aqui entre nós que com os átomos, como é que os átomos se combinam, se transformam, se movimentam? Pode dar um exemplo também, como é que o átomo se combina, se transforma e se movimenta ali no meio dele. E aqui, ó, no final do século XIX, a física está dividida nas seguintes partes. Tá vendo? Até o século XIX, a física estava dividida nas seguintes partes: na mecânica, na termologia, na óptica, na ondulatória e no eletromagnetismo. A mecânica, o que? Estuda o que? Os movimentos. A termologia estuda o que? O calor. A óptica estuda o que? A luz. A ondulatória, as ondas. A própria voz que eu estou usando aqui para falar com vocês é uma onda. A luz também é uma onda, só que é uma onda eletromagnética. Ela vai ser estudada lá no eletromagnetismo, tá? Então, lá futuramente vocês vão ver que é o que? Eletromagnético, certo? Até um campo elétrico e um campo magnético. Por isso que ela consegue a luz se mover no espaço. Porque no espaço não tem matéria, é um vácuo. E lá para a onda poder se movimentar, a onda eletromagnética consegue. Por quê? Ela tem um campo elétrico e uma parte magnética. Ela consegue se transportar no espaço. Já o som não, que da minha voz não se transporta no espaço. Por quê? Lá não tem matéria. O som precisa o quê? De um meio para se locomover. Igual aqui na Terra. Você escuta a minha voz porque o, o som é uma onda. Então o que? Ele precisa de um meio para se transportar, que é o ar. Lá no espaço não tem ar. Então esses filmes aí que você vê aí de barulho, o cara atirando no espaço, fazendo barulho, é tudo mentira, porque o som para se propagar precisa o quê? De um meio. Esse meio é o quê? Aqui na Terra é o ar. Lá não tem ar, como é que ele vai se transportar lá? E essa onda chegar no seu ouvido para você poder escutar. Então por isso que esse negócio de quando tá nos filmes lá que o cara atira e você escuta o barulho é mentira. Por causa disso. E a luz que você vê aí é a onda eletromagnética. Vamos para a próxima aqui, ó. Aí, como a física foi dividida nessas partes até o final do século XIX, a primeira que a gente estuda é o que? Vamos voltar aqui que a primeira que a gente estuda é. Vamos voltar aqui que é a mecânica. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar. Aqui, a mecânica. Primeiro que a gente estuda é o que? A mecânica. Igual esse ano, nós vamos estudar mecânica. Mecânica está relacionado com o quê? Com movimento, certo? Então, ó, mecânica procura determinar as leis que governam os movimentos, certo? Quais as leis que envolvem aqui o lançamento desse foguete aqui, ó? Pode falar aqui, ó, que é a terceira lei de Newton, ação e reação aqui, ó. Mas isso aqui, a lei de Newton, vai estudar lá para frente. Isso aqui eu só estou dando um exemplo. Tá vendo o lançamento desse foguete aqui, o Dragon Crew da SpaceX? Ele o que? Ele é estudado pela física, tá vendo? Na parte da mecânica, tá vendo? Então, a mecânica é o que? É a parte da física que estuda o que? Os movimentos. Porque, gente, tem que dividir a física em áreas, porque não tem como você estudar tudo de uma vez só. Então você divide ela em áreas para poder estudar. É primeiro que você estuda é o que? É mecânica. Aí quando você for lá para o segundo ano do ensino médio, você vai estudar lá o que? A termologia.
Termologia estuda o que? O calor. Quais os fenômenos que envolvem o calor? Um exemplo aqui é o termômetro, certo? O termômetro está o que? Está dentro da termologia, você estuda ele. O termômetro marca a temperatura que está o dia hoje, vamos supor, hoje está 30 graus, então o termômetro vai marcar que está 30 graus. Qual o fenômeno que ocorre ali para ele poder marcar esses 30 graus? O calor que você sente aí no verão, quais os fenômenos estão relacionados com o calor? O calor é o que? É o transporte o que? Da energia de um corpo para o outro, certo? Calor e temperatura são coisas diferentes. Temperatura o que é? Você marca quanto que ela está valendo. Já o calor não. É o transporte de energia de um corpo para o outro. Um corpo mais quente e mais frio. Não é do mais frio para o mais quente não. Só quando você estiver lá no segundo ano que você vai ver isso. Isso aqui é um exemplo, tá? Vamos supor, também estuda os gases, as termologias estuda os gases também. Quais fenômenos que envolvem lá no estudo dos gases? A próxima que a gente estuda é o eletromagnetismo, que lá no terceiro ano do ensino médio, quando você estiver lá no terceiro ano do ensino médio, você vai estudar o que? O eletromagnetismo. Até pelo nome dá para você entender, ó, tem um campo elétrico e magnético, tá vendo? Por isso chama eletromagnetismo. Estuda os fenômenos elétricos e magnéticos, permitindo, por exemplo, entender a formação de raios e a construção de computadores. Tá vendo? Esse é o outro ramo da física, que é o eletromagnetismo, que você estuda. Quais fenômenos estão envolvendo aqui, ó, o raio e quais os fenômenos que ocorrem aqui no computador para você poder construir ele. Então, o ramo da física que estuda isso é o eletromagnetismo, certo? Por quê? Essa estrutura aqui, ó, se você for pensar que é formado os componentes do computador aqui, ó, está envolvendo o que? Eletricidade, certo? Então, quer dizer, você tem que estudar isso aqui para poder construir um computador. Não é só chegar e achar que vai construir, não vai não, tem que estudar o que? Os componentes elétricos dele, como é que se comporta para poder estudar ele, para poder montar ele também. E os raios aqui, ó, como é que os raios se comportam, tá? A gente estuda isso lá no terceiro ano, no ensino médio. O próximo aqui, ó, a física moderna. O que aconteceu? Mas só que tá faltando aqui, ó. Faltou um. Tem ondulatória também, ó. A gente estuda ondulatória, tá, gente? Lá no terceiro ano você estuda ondulatória. Ondulatória estuda o que? As ondas, tá? E essas ondas que você está pensando aqui, ó, que é a onda do mar, também é estudada lá no terceiro ano, tá? As ondas. Porque o mar, essa onda que o mar forma aqui, ó, é uma onda. Então a gente estuda isso lá no terceiro ano. Aqui o som é o que? É uma onda, tá vendo? Por isso que consegue se propagar no que? No ar, tá vendo? Então por isso que a gente estuda lá no terceiro ano a onda. Tá dentro do que? Da ondulatória. Tem a óptica também que a gente estuda. Tá vendo? A óptica é o que? Estuda a luz. Uma das suas aplicações da óptica é a construção de instrumentos, tais como óculos, binóculos, telescópio e microscópio. Quer dizer, a óptica você estuda ela. Para quê? Para você entender como é que funciona esses fenômenos que ocorrem no óculos, no binóculo, no telescópio e no microscópio. Tá? Serve de exemplo para a óptica. A óptica estuda também o que? Igual que eu falei aqui, a luz, tá vendo? Como é que é formada a luz? A luz é o que? É uma onda eletromagnética. Então você estuda ela o que? Lá na óptica, tá? Aí, gente, depois o que aconteceu? Depois da física ser dividida na mecânica, na termologia, na óptica, na ondulatória e na eletromagnetismo, o que aconteceu?
lá no final do século XIX, foram observados alguns fenômenos que a física até então conhecia para não explicar. Tá vendo? No final do século XIX, teve alguns fenômenos físicos que os cientistas começaram a ter dúvida. Então, eles só puderam ser explicados com a criação de duas teorias revolucionárias no início do século XX, a teoria da relatividade e a mecânica quântica. A partir daí, a física criada no século XX passou a ser chamada de física moderna. E a física desenvolvida até o final do século XIX foi denominada física clássica. A partir do momento que o homem começou a compreender como é que certos fenômenos lá, vamos supor, do átomo lá, passou a ser considerado o quê? Física o quê? Moderna, tá? Porque surgiu a teoria da relatividade do Albert Einstein e a mecânica quântica do Max Planck. Então, essas duas teorias revolucionaram o estudo da física lá no século XX. Então, o que eles consideraram? Que a partir do século XX, a física começou a se chamar de física moderna. A física que você estuda até no final do século XIX é considerada a física clássica, tá? Aqui, ó, igual eu falei, ó, Max Planck, mecânica quântica, a estrutura do átomo. Max Planck teve grande contribuição para os cientistas estudarem e compreenderem a estrutura do átomo, tá? Então ele teve grande contribuição, Max Planck. E o Albert Einstein, com a teoria da relatividade dele, também teve grande contribuição para o estudo da física. Esses dois nomes, dois cientistas, foram grandes relevantes para a física do século XX, tá? A teoria da relatividade, né? O que o Einstein fala na teoria da relatividade dele? Que o espaço e o tempo, o espaço, vamos supor, o espaço se contrai e o tempo que se dilata. E a velocidade da luz é constante. Esse ano, você vai estudar lá as leis de Newton, você vai ver que o espaço e o tempo são constantes por Newton. E a velocidade que está sempre variando. Já para o Einstein, com a nova teoria da relatividade dele, ele mudou isso tudo. Ele mostrou que era o contrário. O espaço e o tempo se adaptavam, o espaço se contraía, o tempo se dilatava e a velocidade da luz era sempre constante. Já para o Newton não, o Newton era o contrário. Para o Newton a velocidade da luz estava sempre se modificando e o espaço e o tempo era constante. Então, o Einstein revolucionou isso com essa nova teoria da relatividade dele, tá? E o Max Planck também, com a teoria quântica dele, da estrutura do átomo, ajudou muito a física, tá? A desenvolver e o homem compreender, né, os fenômenos físicos. Tá vendo? Ajudou muito na descoberta de outros elementos, tá vendo? Igual você tem a matéria aí, você tem um pingo d'água. O pingo d'água é formado pela molécula. Depois é formado pelos átomos, tá vendo? Esses átomos que formam as moléculas. Você já estudou isso em química lá. Tá vendo? Nos átomos que tem um núcleo e em volta tem os elétrons ali, tá vendo? E dentro do núcleo você tem o que? Os prótons e os nêutrons, tá vendo? Eles estão ligados entre eles por forças do que? Nucleares. E aqui, ó, dentro dos prótons tem o que? Tem os quarks, tá vendo? Quark up, quark down, tá vendo? Isso aqui você vai estudar lá no terceiro ano. E dentro do nêutron tem o que? Up, down e down, tá vendo? Um up e dois down, tá vendo? No nêutron. Quer dizer, eu estudo aqui. E a teoria quântica ajudou a entender isso aqui, tá? A estrutura do átomo. Aqui, e a teoria da relatividade do Einstein, né? Que a geral tratava da formação dos buracos negros, tá? Como é que é o comportamento deles, tá? E essa teoria da relatividade do Einstein ajudou muito o ser humano a entender como é que era o funcionamento dos buracos negros,
que é o buraco negro, gente? É uma estrela que ela teve o período dela de vida e ela aconteceu o quê? Ela se implodiu. Então, esse campo gravitacional dela fez o quê? Ela implodir. E essa matéria dela transformou o quê? Num buraco negro, tá vendo? Então, a teoria da relatividade ajuda a entender isso aí. E outra coisa aqui, ó, tem essa foto aqui, tá vendo? Desse cientista aí, ó. Nessa foto tem o Max Planck. Quem mandar para mim a resposta, quem que é o Max Planck nessa foto aí, ganha um ponto no mês.